Jogo difícil, adversário muito qualificado, né? E aí a gente acabou, infelizmente, sendo derrotado. Confesso, vou ser bem sincero pra vocês, essa derrota de hoje pra mim não dói tanto quanto as outras. Aí a gente tem que falar não de Carpini hoje, mas de montagem de elenco. A gente dependeu hoje de a última bola com o Leber dentro da área de como centroavante. Isso diz muito sobre o que é o elenco do Vitória. E Wagner foi reclamar ali com a arbitragem. Paulo, hoje é uma derrota, lá vou eu, que em contextos normais seria uma derrota compreensível. E eu, apesar de estar irritado, entendo que a equipe hoje mostrou evolução em alguns pontos, outros nem tanto, porém volta para a zona, o que infelizmente é o nosso campeonato. O campeonato não acaba hoje, a gente saiu da zona, respirou, conseguiu jogar, porém infelizmente acaba voltando para a zona no saldo de gol. O grande ponto é que hoje a montagem do elenco se mostrou realmente insuficiente. Por quê? Porque o Culebra não foi mal no jogo. O Culebra teve a bola do jogo para Luiz Adriano, participou bem das ações, conseguiu ganhar algumas bolas, mas nada disso adianta se no final das contas, aos 47 do segundo tempo, precisando empatar para se manter fora, você fura. Não adianta se no final das contas você não tem zagueiro para jogar pela direita e você precisa improvisar primeiro na linha de 5 o seu volante, coisa que Andrade dificilmente fez, e depois terminar com o lateral improvisado, porque o seu zagueiro está suspenso, o seu outro volante está suspenso, seu outro zagueiro está machucado. Eu acho que a questão da zaga pode até ser contextual, apesar de ser um contexto muito específico, de fato. Mas hoje a gente dependeu de elenco e não conseguiu o que poderia ter acontecido, que seria o empate, Paulo. Eu tenho que ser fidedigno ao que eu falei no início da nossa jornada no pré-jogo, que eu não cobraria desempenho para hoje. E realmente, muito difícil. A gente começou com um volante de zagueiro, com 2 zagueiros canhotos, terminou o jogo com um lateral direito de zagueiro. A gente terminou o jogo, vou repetir, terminamos o jogo dependendo de Culebra na última bola como centroavante do Vitória. Então isso diz muito. Hoje, com toda a sinceridade e sendo bem racional possível, até porque estou tão triste quanto vocês, estou tão decepcionado quanto vocês, só que nesse momento eu vou trazer um pouco de racionalidade e era o resultado que a gente sabia com os desfalques e com os jogadores poupados que era normal de acontecer. O natural, se o RB Bragantino não vencesse o Vitória com 100% do time titular e o Vitória todo remendado por ponto de jogador, o RB tinha que repensar muita coisa do elenco dele. Aconteceu natural. O gostinho ruim fica pelo primeiro tempo que a gente fez, pela falha no gol que a gente teve e realmente de que a gente poderia ali ter vencido numa bola, no pênalti de Culebra, a gente poderia, ainda assim, com desempenho aquém, pelo contexto das mudanças, poderia ter empatado o jogo se Culebra acerta o chute. Se a gente tem uma qualidade em outros momentos, o lance do Lucas Esteves, pra mim, eu cabeceio que o goleiro faz um milagre, possivelmente seria anulado, que a bola bate na mão de Culebra, inacreditável como ele atrapalhou 2 lances. O Lucas Esteves cabeceia, bate na mão de Culebra, por isso ela vai no canto, e o goleiro faz uma baita defesa, possivelmente seria anulado, mas pra mim hoje foi muito mais elenco do que necessariamente culpa de Carpini, culpa, né, dos jogadores que entraram em campo, que mostram o elenco fragilizado do Vitória, que a gente tirou 3 titulares e o time sentiu. Só precisou sair 3 de um elenco que já não é bom, de um time titular, que muitos nomes já não é ideal, pra gente sentir. 3 não, 4, né, com o Alejandro. Então, perdemos o Mateuzinho, não fomos com o Mateuzinho, com o Luan, com o Oswaldo e com o Alejandro, e a gente sentiu muito. Então, pra mim, era o resultado natural. Hoje, Carpini, pra mim, é isento de muita culpa, porque ainda o time dele, ele entendendo que o entrosamento iria pesar, e pesou muito o entrosamento. Então, a primeira vez a Vitória fez uma linha de 5, né? Não em circunstâncias, jogo passado a gente fez, mas em circunstâncias, não foi em circunstâncias, foi um padrão a linha de 5. Então a gente ia sofrer entrosamento, sofremos, mas ainda assim, Carpini com certeza vai chegar pra direita e falar, ó, mesmo com esse elenco, eu fiz o time competir. Poderíamos ter empatado, poderíamos ter vencido, mas vocês sabem por que a gente não venceu. Vocês sabem que a gente não empatou o jogo. Vocês viram que a gente dependeu no final da partida. Oswaldo, Culebra, Fábio, muito verde ainda, embora não tenha entrado ruim, mas não é ainda a solução da pátria do segundo tempo. Não é um Zé Hugo na Série B, não é um Fábio na Série A, não é a mesma proporção que foi o Zé Hugo na Série B, o Gonçalves no início do ano não é ainda. O Fábio precisa maturar ainda muita coisa e acabou que a gente, mais uma vez, desperdiçou uma chance. E como eu falei, resultado de hoje, a gente precisando poupar, essa derrota é mais amarga pelo nosso início de campeonato, que foi desastroso. Concordo com tudo que o Paulo falou.
Não acho que a gente fez o jogo necessariamente ruim. Acredito que pelo contexto do desfalque, sendo muito sincero, aí eu esperava algo muito pior. Para ser bem sincero com vocês aqui, eu esperava algo muito pior. Eu já vim falando, pô, pelo contexto, talvez o empate não seja ruim. E assim, ao mesmo tempo que eu esperava algo pior, Arcanjo fez 4 milagres, se eu não me engano. A gente pode falar que ele errou ali no primeiro gol, de fato, que no segundo gol tem a galera reclamando que era defensável, eu vou rever o lance. Mas, de um modo geral, a Vitória volta para a zona, gente, mas o campeonato é esse. Quando a gente ganhou do Galo e ganhou do Inter, é claro que todo mundo se empolgou, mas a gente tinha o papel de falar aqui, ó, calma, a gente continua precisando chegar dia 10 de julho vivo na janela. E vou ser sincero com vocês, com o desempenho coletivo que a gente está vendo e com as peças sem tanto desgaste, com a equipe titular, com o Jean Mota, que hoje para mim foi bem, pode ganhar mais confiança, acho que foi um dos pontos positivos de hoje, a gente tem condições de chegar dia 10 de julho, sim, pelo menos vivo ou até fora da zona. Agora a gente tem que virar a chave. Repito, é normal para 70% das equipes do campeonato chegarem aqui no ABFCD e perderem. Não estou dizendo que eu estou feliz com a derrota. Não estou normalizando a derrota, porque era um jogo que a gente poderia ter pontuado pelas oportunidades que a gente teve. A gente poderia ter pontuado. Mas é um resultado que no começo do ano, se você olha a tabela, você marca ali um pontinho e que poderia ter acontecido. E com os desfalques que a gente teve, a gente poderia, de fato, sim, ter voltado para Salvador com uma situação melhor, sem a menor dúvida. Mas agora já passou, não tenho o que ficar lamentando. Algumas peças mostraram que realmente, infelizmente, não tem tanta condição assim de ajudar. E quinta-feira a gente tem uma batalha. Quinta-feira a gente tem um confronto mais do que direto. Quinta-feira a gente tem um contexto em que a gente precisa vencer. E se a gente não ganhar, a gente precisa ganhar. Porque se a gente não vencer, a gente precisa fazer 3 pontos. E assim como o Fluminense. Então no Maracanã vai ser uma batalha. Eu não tenho a menor dúvida disso. Entrega não faltou. Com relação ao primeiro tempo, a gente faz 1-0 em um jogo onde o RB tinha chegado já 2 vezes. Eles haviam chegado pelo lado do campo 2 vezes, uma bola que acaba sendo cabeceada do centro do gol. O Arcanjo tinha feito já 2 defesas. A gente tem os gols, exatamente, e a gente tem o gol, desculpa, além do gol anulado, para mim foi bem anulado, a cabeçada de William Oliveira, que o goleiro faz uma defesaça, e a bola que Wagner e Luiz Adriano subiram sozinhos, acabaram se atrapalhando. No segundo tempo, Paulo, a gente teve, infelizmente, um padrão que vem acontecendo, que é quando equipes de maior qualidade, infelizmente isso vem se tornando um padrão, porque a maioria das equipes, infelizmente, consegue fazer isso, de 15, 20 minutos que o Vitória não conseguiu sair. Vitória ficou encaixotado na marcação do RB Bragantino por 15, 20 minutos. E quando tentou começar a jogar, quando tentou começar a respirar, tomou o segundo gol. Mas pelo menos tentou começar a respirar. Mas a gente ficou 20 minutos encaixotado. E depois que tomou o segundo gol, o Vitória teve muita dificuldade para propor. Na ótima marcação do RB Bragantino, vi eles até fazendo linha de 5 em alguns momentos. A ótima marcação deles fez com que a gente tivesse muita dificuldade. Teve a bola na profundidade, que era a bola do jogo que o Culebra perdeu. A falta de Oswaldo, que para mim aquilo não é lance de perigo. O RB poderia ter feito mais na transição e, de um modo geral, não é terra arrasada. A gente está na zona, o campeonato continua embolado, o campeonato continua apertado e nosso campeonato vai ser esse até o final. É 45 o quanto antes, Paulo. Exatamente. Então, no final das contas, Carpini entregou o que ele prometeu. Não seria um grande jogo. E não foi um grande jogo do Vitória. Então, a expectativa ele não criou no torcedor. Acho que a vitória seria o lucro do lucro, mas aconteceu o que era previsto para o jogo de hoje. Com os desfalques, eu não imaginava, vou ser bem sincero, claro que no pré-jogo a gente fala de vitória, a gente fala o placar, que vai ganhar, vamos para cima e tal, mas eu hoje acordei já bem tranquilo com a derrota. Para mim era o cenário natural de acontecer com tantos desfalques. Se você olhou para a escalação inicial e falou, vamos ganhar bem como foi contra o Galo, é você que se iludiu. Com todo o carinho e respeito do mundo. Se você viu a escalação inicial, viu as nossas peças do ataque e falou, vamos ganhar com sobras, vamos fazer o mesmo jogo que foi contra o Inter e contra o Galo, você nem ouviu o que Carpini falou na coletiva pós-jogo contra o Atlético Mineiro e também não deve ter focado tanto na escalação inicial. Pô, mas a vitória poderia ter vindo. Poderia ter vindo e seria o lucro do lucro do lucro. A gente estaria aqui em êxtase porque o ideal não era acontecer isso. Então, para mim, aconteceu o que era ideal para a partida. Para mim, a estratégia do segundo tempo era justamente essa, Léo, não se expor. Acho que o Carpini não quis realmente sair para o jogo. Acho que ele queria realmente ficar em bloco baixo e explorar algumas transições em alguns momentos, que acabou não entrando, mas acho que realmente a ideia era sofrer e amarrar o jogo até o minuto final, que a gente viu Arcanjo já fazendo cera com 5 do segundo tempo, então a ideia nitidamente era segurar como foi o primeiro tempo inteiro, só que aí, quando tomou gol, teve que se expor ainda mais.